Sente-te magicamente bem-vindo a esta viagem. Uma viagem onde vais mergulhar comigo nos homens. Esta é uma investigação da crueza que existe na profundidade do que está realmente dentro deles, do que na verdade está dentro de cada um de nós. Esta é uma viagem, um mergulho de cura, um espaço de rendição, expressão, de vulnerabilidade e libertação, onde nos focamos na expressão da alma, na transformação humana, na masculinidade consciente, nas viagens pelo mundo e nas viagens interiores que conduzem a um renascimento constante. E aqui quebramos o gelo e deixamos as máscaras para trás. Esta é uma viagem à essência, através de histórias de revoluções internas. O meu nome é Joana Patrício, da Blue Dreamer, e vou ser a tua guia nesta fusão entre sombra e luz. Um espaço onde as vozes autênticas dos homens são ouvidas. Acima de tudo, o Divine Man pretende trazer-te novas perspectivas, novas formas de ver as coisas à tua volta e a ti próprio. Perspectivas que eu em tempos rejeitei e agora fazem tão mais sentido para mim ver o mundo através delas, agir através delas. Esta é apenas a minha visão e as nossas verdades, os nossos mapas mentais podem perfeitamente ser diferentes e está tudo bem com isso. O meu conselho é apenas que não leves estas palavras como eu concordo ou eu discordo, mas mais como há aqui uma nova perspectiva, uma nova possibilidade que eu nunca considerei. Deixa-me expor-me a ela como um observador. E observa também aquilo que é gerado em ti ao ouvir estes episódios. Este é o meu convite. E deves estar a perguntar-te porquê homens. Em certo nível, eu sinto algumas que são as suas dores. O facto de não se permitirem assumir algumas das suas partes, ao mesmo tempo que reprimem tanto dentro deles, não olhando para as suas feridas de modo a sará-las, todos os traumas que têm reprimido e ignorando-os, traumas que muitas vezes nem sabem ter, e reagindo em vez de agir. E então, por conseguinte, não se permitirem eles próprios ser completamente. Ser. Isto é algo que me toca profundamente. Não só por todo o conhecimento que tenho acerca deste tópico, mas porque esta também foi uma das minhas maiores dores durante o meu crescimento e ainda é uma das minhas maiores dores como observadora do que está à minha volta. Eu quando vejo um homem chorar ou mesmo apenas umas lágrimas, eu ainda não sou capaz de explicar o que é que isso me faz sentir, mas algures nas profundezas do meu ser há uma noção de privilégio por poder testemunhar um momento tão precioso e ainda raro de vulnerabilidade e libertação. Agora um pouco sobre mim. Eu sou muitas coisas e faço ainda mais coisas, o que honestamente torna um bocado desafiante para mim descrever-me
descrever a Joana. Mas acima de tudo, eu posso dizer que eu sou apenas uma alma a tentar compreender e perceber, relembrar como ser um ser humano e ter uma experiência humana, ao mesmo tempo que aprendo a deixar de lado as limitações e os medos que me são extra, mas que com os quais anteriormente me identifiquei e tomei como parte de mim. Como se eu tivesse criado a minha própria caixa, na qual estive durante muito, muito tempo, e depois começasse a perceber que não só eu estava dentro dela, mas também que fui eu que a criei. Portanto, tudo o que aconteceu na minha vida é minha inteira responsabilidade. E com consciência disto, tenho-me estado a libertar, passinho a passinho, de mim própria. Eu vivia na minha própria sombra e é interessante agora ter capacidade de olhar tudo isto de uma macro perspectiva, todo o que tem sido o meu percurso nesta jornada de aventura pela vida. É claro que ainda há um longo percurso a percorrer dentro de mim e neste sair da minha própria sombra, mas eu agora posso dizer que fiz uma revolução em mim própria. Daquilo que era a menina caladinha no fundo da sala para me permitir ver quem sou e perceber que tenho uma voz. E que não só posso usar, como ela tem um poder de cura. Cada vez mais está a ser pedido para ela ser espalhada. Portanto, aqui estou eu. Portanto, eu desde muito nova que cortei as minhas próprias asas e até as possibilidades de as ver. Mas agora, depois de todos estes anos, num processo interior muito profundo, eu já as consigo ver e sei que já estou a voar. Sinto que estou a aprender a voar, a usar estas asas, a perceber como é que elas funcionam e em que direção devo voar, enquanto aprendo a libertar a necessidade de controle sobre mim e sobre o que está à minha volta. Vou aprendendo a confiar no vento, a render-me ao fluxo da vida, para onde quer que seja que ele me está a levar. E isto tem sido um processo, por um lado, muito, muito bonito, mas por outro lado, muito desafiante. Porque eu própria tive então imensos desafios com a minha expressão. Durante grande parte da minha vida reprimi a minha própria expressão, não é? E no fundo estava a reprimir aquilo que é a minha identidade, a minha essência, que eu na verdade não fazia a menor ideia que tinha. Que tinha uma essência, que eu era alguém, que eu era capaz de... que eu sabia para alguma coisa. Portanto, eu não tinha a mínima noção de quem era e estava completamente perdida. No fundo, adormecida. Porque agora consigo ver que tudo o que sou e todas as respostas que procurava sempre estiveram dentro de mim. E entretanto, através de todas as minhas viagens e de estar em contacto com tantos estímulos, culturas, pessoas com origens diferentes, com formas de pensar diferentes, de fazer as coisas, que levam a vida de uma forma diferente daquilo que eu estava habituada a ver, coisas incríveis que iam muito além daquilo que era a minha percepção. Isso fez-me perceber que, uau, isto é possível e é mais fácil do que eu imaginaria alguma vez. Portanto, a minha noção sobre aquilo que eram as minhas possibilidades existentes cresceu imenso enquanto vivi fora de Portugal, na Grécia, no Chipre, no Quirguistão. Também fiz imenso trabalho de voluntariado, estágios,
formações e cursos em vários países. E com todas estas experiências, comecei realmente a conhecer-me. O que a Joana gosta? O que é que ela não gosta? Como é que eu lido com e reajo a determinada situação quando estou sozinha e só eu tenho a responsabilidade de o fazer? E então viajar sozinha permitiu-me começar a ouvir a minha voz. As viagens e todas as lições que fui aprendendo realmente fizeram-me compreender que, na minha percepção, claro, a verdadeira viagem é a que acontece dentro de mim. E agora, que já passaram 12 anos depois de eu ter tido uma grande depressão, na qual eu me questionava muito sobre o ciclo da vida, como nós nascemos, depois aprendemos, usamos estes conhecimentos para gerar dinheiro, para depois adquirir comida, para nos alimentarmos, reproduzimos e é isto. E para mim, tendo esta noção deste ciclo e daquilo que eu via à minha volta, todo o não preenchimento, todo o vazio dentro das pessoas e as necessidades, as faltas, as tantas questões a nível psicológico e psiquiátrico. E então tinha mesmo assim muitas questões essenciais sobre mim, a vida, o mundo, qual é o propósito de vida, o que é que nós estamos aqui a fazer se isto é tão desafiante. E isto fazia-me pensar, ok, se é para isto, então não vale a pena todo este esforço, não é? Mas eu realmente senti que havia algo mais e foi isso que me fez também, de alguma forma, continuar. E agora, a Joana de hoje, 12 anos depois disto, eu dei por mim este ano a perceber que eu já tenho na minha percepção, portanto, no meu nível consciente, as respostas a tantas dessas perguntas. E é incrível como agora é muito mais fácil jogar o jogo da vida, porque eu sinto que é como se estivéssemos todos a jogar este jogo. Pelo menos no meu mapa, na forma como eu vejo as coisas, claro. Então é como se estivéssemos todos a jogar este jogo, mas sem perceber como é que ele funciona, ou mesmo sem perceber que é um jogo. E então, quando nós começamos a perceber e a compreender que de facto existem algumas guidelines, algumas diretrizes, nós podemos aproveitá-las e usá-las para o nosso próprio benefício, que acaba por ser também o benefício das pessoas que nos rodeiam, porque algo que a vida também me mostrou é que o mundo à nossa volta é uma expansão, um espelho, um reflexo do mundo dentro de nós, uma criação do nosso consciente e subconsciente que se materializa na realidade, naquilo que nós compreendemos como realidade. Se fechares os olhos, o que é que tu vês? Preto, vazio. Como se tudo fosse uma ilusão. E então eu tenho estado a ver e captar o filme da minha própria vida, esta viagem de aventura e insights pela vida, deixando a segurança ilusória que tenho e arriscar. Arriscar é aquilo que me faz crescer. E então eu estou a fazer o meu melhor para explorar aquilo que é o meu potencial e os meus recursos internos, como se fossem as ferramentas e as capacidades que a minha personagem neste jogo tem, e criando oportunidades para tirar o máximo partido delas e explorá-los em várias áreas. Eu sou basicamente uma exploradora, uma investigadora daquilo que é a essência e da magia que nos rodeia a todos e que está também dentro de nós. Estou aqui com a minha sensibilidade extra e todas estas que têm sido as minhas lições de vida que tenho vindo a adquirir e implementar na minha própria vida para, de alguma forma, trazer clareza, para ser uma luz. Algumas pessoas chamam-me de fadinha. Mas se realmente sou alguma espécie de fadinha, então
Sou uma fadinha exploradora e investigadora. Porque é algo que me alimenta. É a curiosidade e estes estímulos. Mas a curiosidade genuína, ou realmente querer saber quando tenho espaço para tal, ou quando sinto que tenho espaço para tal. E então este podcast é algo assim completamente inesperado. Na realidade, era suposto eu estar a viajar agora. Isto é uma forma da vida de também mostrar que agora é mesmo uma altura de estar aqui no meu país. Veio reforçar isso, porque eu no fundo eu já o sentia e já tenho estado aqui. Então, de repente, todos estes meus planos para este ano mudaram, reforçando também o quão pequena eu sou neste universo, para pensar que de alguma forma posso controlar uma porcentagem tão grande daquilo que é a minha vida e do que faço nela. E lembrando-me que, apesar de haver certas coisas que costumam acontecer como planeadas, eu me apeguei à ideia de que elas acontecem e simplesmente pode não acontecer. E esta quarentena tem-me mostrado muito isso. Eu sinto que estou a ter, assim, vários processos interiores ao mesmo tempo. Suponho que todos nós estejamos, mas eu apenas posso falar por mim. Muitas revoluções interiores que estão a acontecer dentro de mim. Estou a ouvir muito mais a minha verdade, a minha voz. O que eu estava a rejeitar ou a ignorar. O que eu não me estava a permitir ver e ser. E então este podcast é um resultado disto. Aliás, a ideia de fazer um podcast foi algo que eu até rejeitei imenso. Não era uma opção. Até que de repente, clique. Foi mesmo assim um clique que de repente eu percebi que tinha e que eu queria fazer. E que na verdade já o estava a fazer com o meu filme. Porque no meu filme eu entrevistei imensa gente sobre a missão de vida, sobre a sua visão da sua vida, deles próprios, do mundo. E eu senti então que quero fazer isto. Eu não sei exatamente porquê, mas na realidade só há uma forma de eu perceber que é fazer. É usar a minha energia masculina e agir, materializar. E é isso que eu estou a fazer. Porque eu tenho um prazer enorme. É algo que realmente me acende a alma. Explorar profundamente as pessoas e de uma forma intuitiva, as perguntas que me vão saindo e ir mais além, mergulhar neste estímulo que desperta em mim toda esta curiosidade e de certa forma impulsiona também aquilo que é o meu sentido de viver de estar nesta aventura de aprendizagem constante e de usar este conhecimento e sabedoria para evoluir como pessoa. Este podcast surge então como parte integrante do meu projeto, The Blue Dreamer, que visa a expressão de alma em várias formas, trazer novas perspectivas, aumentar a nossa consciência e, no fundo, curar. E realinhar-nos com aquilo que nós somos. Este projeto é uma grande parte de mim. É como se fosse uma extensão de mim mesma, daquilo que significa ser eu. E faz parte da minha missão. É a minha contribuição nesta mudança que estamos a viver neste momento. E então eu tenho um programa transformacional que reúne o meu conhecimento e sabedoria e serviços, portanto tudo o que eu sou. Também faço leituras de aura, pinturas de alma, workshops de expressão corporal, expressão emocional. Utilizo várias ferramentas também como coaching, faço vídeo, muitas outras coisas. É assim um mix, uma fusão muito engraçada daquilo que eu sou, daquilo que é também a minha alquimia. E também criei algo incrível, que são as cerimónias fotográficas de empoderamento, que é mesmo assim uma fusão de estímulos para o trabalho interior com imagens da crueza emocional, da libertação de nós mesmos e de assumirmos quem somos. E o feedback tem sido incrível. É um gatilho para o movimento na vida e transformação interior de quem tem feito estas cerimónias fotográficas. Então, basicamente, eu sou viciada em aprender com cursos, pessoas, situações, desafios, e não simplesmente sem aprender tudo o que me aparece à frente, mas aprender aquilo que me chama, para o qual a minha intuição me guia.
E foi assim também que este programa transformacional foi criando, para ajudar os homens, jovens adultos, a compreenderem-se a si próprios, a descobrirem e revelarem a sua essência, para serem vistos, ouvidos, de uma forma que sejam compreendidos, para se expressarem e conectarem com outros de uma forma autêntica. E então toda esta revolução na minha própria vida me tornou também um gatilho para ajudar os outros a ajudarem-se a si próprios, através então deste mix de técnicas, métodos, práticas e terapias que me têm vindo a chamar ao longo do caminho. E tem sido... eu às vezes não tenho palavras para descrever o que tem sido para mim testemunhar a transformação de quem tenho ajudado a ajudar-se. É incrível ver todo o processo que tem feito e quão de repente é tão mais rápido este desabrochar. Eu sinto que são florzinhas a abrirem-se. Tudo isto acontece quando eu me permito ser, quando eu não me proíbo de ser, quando eu não me limito a mim própria, não é? Regar estas sementes que já existem, nutrindo-as e ensinando-as a nutrirem-se, tal como eu sou nutrida por outros e continuo a nutrir-me a mim mesma, agora que aprendi a fazê-lo e que percebi o quão importante é fazê-lo. E esta decisão de focar o meu trabalho nos homens e de redirecionar então o meu projeto para eles, indo contra o meu próprio ego e alinhando-me com a voz da minha alma, com a minha verdade, que eu estava a ignorar mesmo. Então esta decisão é recente, mas a call, portanto, este chamado para trabalhar com os homens está aqui já há muito tempo. E eu estava a usar todos os meus medos e crenças limitantes para rejeitar, para pôr completamente de lado estes pensamentos. Havia tantas desculpas na minha mente, like, seriously. Mas a realidade é que há anos que eu já sou catalisadora para o trabalho interior de alguns amigos e conhecidos com os quais a minha vida se tem cruzado. Alguns de porta fechada, não é? Bati em muitas portas que não se queriam abrir, que não estava à altura de abrirem. Quando eu finalmente parei, as outras portas que não só estavam já entreabertas, mas que queriam que eu entrasse, realmente mostraram-se, revelaram-se e pediram-me para entrar, e tem sido muito especial mesmo. Anyway, então esta decisão surgiu numa manhã em que eu acordei e vi um vídeo do projeto Man Made Self, which is o que é pronto, eu tenho assim um mix de línguas, portanto, que é um projeto que se foca também no trabalho interior dos homens. E enquanto eu observava este vídeo, todo este tipo de emoções surgiram em mim e tornou-se impossível negar. Foi tão crystal clear que eu tive a certeza que havia aqui uma call, um chamado profundo, que não era apenas uns pensamentos que passavam por aqui every now and then, e tomei esta decisão. Finalmente disse que sim a esta call, e desde então tenho vindo então a redirecionar este projeto para se focar na expressão dos homens e a também explorar ainda mais este tópico e criar oportunidades para eles serem. E tem acontecido magia. É fascinantemente impressionante a forma como o universo funciona. Como quando algo é para ser, tudo se alinha e flui tão facilmente. É mesmo mesmerizing assistir a isto e perceber a forma como tudo está interconectado. E este podcast é também um abraçar a minha sombra. A raiva que eu descobri em mim e nem sabia que tinha ou não me lembrava. E quem me conhece sabe que eu faço mesmo os possíveis mesmo para não causar any kind of harm ou danos. E eu demorei muito tempo a conseguir ver esta raiva em mim.
tive que procurar. E é muito recente, faz apenas uns mesinhos que me apercebi disto. Embora ele já estivesse presente, eu é que não tinha noção que era raiva. Não lhe tinha dado este nome, vá. E olha, sinto-me tão bem por a ter, honestly, porque graças à minha coach, a Kátia Pereira, percebi não só que algures em mim haveria um pocinho de raiva, mas o quão útil esta raiva pode ser. Like, seriously, eu nunca pensei que fosse, não sei, eu nunca pensei que isto fosse uma possibilidade sequer. E então eu tenho-a usado, tenho-a canalizado para a criatividade e produtividade, para agir de forma eficaz, para materializar, para limpar o quarto, para organizar coisas, para fazer acontecer, em vez de redirecionar para as pessoas à minha volta, não é? E tem sido incrível perceber as possibilidades que esta minha sombra tem quando eu a vejo, quando eu a aceito e integro em mim. Porque ela é parte de mim. As nossas sombras são parte de nós e é muito importante nós olharmos para elas sem também um olhar de rejeição, de I'm not supposed to feel this, or porque tudo aquilo que é emoções nos traz uma mensagem, tem o objetivo de nos fazer perceber algo, e aconteceu que nós de alguma forma rotulámos como boas ou más, mas no fundo elas são a mesma coisa e ajudam-nos a perceber então mensagens importantes também para a nossa própria evolução. E então, pelos vistos, há estas formas de as usar com sabedoria e de uma forma produtiva, em vez de destrutiva. Então, o Divine Man simboliza também uma das minhas evoluções internas, um fim na procrastinação, de encontrar todas as desculpas e razões por que não o fazer e mudar a minha própria perspectiva, o meu próprio mindset para todas as razões, porque sim, é um fim à rejeição do que sou chamada a fazer, deixando os medos que já não me servem e sintonizando-me à minha essência. É a aceitação de quem eu sou e do que estou aqui a fazer. Espero que ter partilhado tudo isto contigo de alguma forma também te encoraje a fazeres aquilo que não te tens permitido fazer em algum aspecto da tua vida, aquilo que te andas a esconder de ti próprio. Talvez seja uma altura de também agires. E então eu estou aqui a usar a minha voz para criar oportunidades para outros humanos também mostrarem a deles. E como a minha voz é bastante multilingual, qualquer coisa, I think you got it. Eu decidi que o Divine Man será também uma fusão alquímica destas línguas, inspirando-te a ouvir e a aprender a diversidade de códigos de comunicação. Mas fica descansado que maioritariamente será português e inglês. Portanto, caso o inglês ainda não seja o teu forte, convido-te a ir expondo a esta língua cada vez mais, porque ouvir faz com que nos relembremos das palavras que já sabíamos e se ajudar, posso partilhar contigo que eu era das piores alunas em inglês mesmo. Eu tinha praticamente negativa e eu odiava inglês, era assim uma relação muito terrible. E agora... E agora sinto-me muito mais eu a expressar-me em inglês. É impressionante como é que isto é possível. Mas é verdade. Sinto que sou muito mais eu e que me expresso muito mais naturalmente naquilo que é a língua inglesa. E venho também assim com este podcast desafiar-me a expressar-me também em português. A ser eu em português. Então, neste podcast vais ouvir essencialmente vozes de homens que eu considero pensarem de formas inspiradoras, fazerem coisas inspiradoras, homens que têm investido na sua própria cura e despertando, e através das suas vozes e experiências pessoais vão dar voz àquilo que também é a minha voz, ao que a minha voz também quer dizer.
Nos últimos anos tenho tido o prazer de conhecer estes homens e rapazes que têm estado a trabalhar neles próprios, que estão aware. E sabes, saber que eles existem, que tu existes, foi algo que eu nem sequer era capaz de imaginar antes. E deu-me, e continua a dar-me esperança. É uma nova forma de ser e mostrou-me que está a acontecer. E também está a acontecer com eles, contigo. Embora de uma forma mais silenciosa, mais para dentro. E para mim é fascinante ouvir o que está dentro de ti e como tem sido este processo para ti. Todas as coisas que sabes. Eu tenho aprendido tanto com eles, direta e indiretamente, através da forma como agem, pensam, fazem, interagem, expressam. É como se eles também me permitissem ser. Eles inspiram-me a permitir-me ser. O que é... Uau! E então eu vou trazer-te alguns deles também aqui para que tu possas aprender com eles, com a sua visão e histórias. Ainda há muito trabalho a fazer, mas já está a acontecer. E então vou aqui trazer-te os seus mundos interiores, as suas perspectivas, as minhas perspectivas, e espero que te inspirem a seres quem és e a descobrires quem és e o que diz a tua voz. A mergulhares na tua própria sombra e no teu brilho. Acima de tudo que possamos todos ser nós próprios como seres humanos, não tanto como homens ou mulheres, mas sim como a unicidade de que somos. Que sim, temos diferenças, mas a percentagem de semelhanças é way above aquilo, é muito acima daquilo que são as nossas diferenças. E todos nós, como humanos, somos a fusão de ambos os componentes masculinos e femininos. E sem nos apercebermos, sem o sabermos, a maior parte de nós tem vivido a rejeitar algumas das nossas partes, negligenciando-as, o que parece não ser assim muito saudável para nós, pelos vistos. E então espero que tenhas gostado de me ouvir, de perceber assim um bocadinho mais do meu mundo interior e de tudo o que vem com ele. Claro que isto é apenas uma noção geral de mim, daquilo que é a minha história e do meu projeto, e vamos juntos também perceber o que é de facto este mergulho que vai emergir dele, todos os processos que vai gerar não só dentro de mim, não só dentro dos convidados, mas também dentro de cada um de vocês. E então deixe-te à vontade para me contactares, para me ir dando a tua opinião e sugestões, avalia e comenta o podcast e se souberes ou se és um homem com uma visão interessante, com uma história que vale a pena ouvir, eu adoraria ouvi-la, explorá-la, investigá-la e talvez também tu possas estar aqui. Portanto, se conheceres alguém que gostarias de ouvir aqui, podes dizer-me. E fica atento ao que está para vir, ao que nós temos estado a preparar nesta jornada de cocriação, neste mergulho nos homens.